Foi legal essa semana que David um dia acordou e falou assim com o Timóteo: vem cá, Timóteo, falar um segredo. Aí foi no ouvido dele e o Tito tava do lado e fez assim, ó, e falou. Aí o Tito olhou, foi lá no ouvido do David, tentando repetir. Irmãos, hoje foi muito especial, né? Desde o louvor, as canções, a palavra que o David trouxe tanto no início quanto depois compartilhada a música, agora a Deléia também. Hoje eu compartilharia sobre Romanos, que é considerada a carta mais importante do Novo Testamento. Você sabia disso? Que Romanos é considerada a carta mais importante do Novo Testamento? Mas, pelo horário, eu teria que ou delongar, ficar aqui mais tempo, e eu acredito que muitos sairiam, ou então eu teria que enxutar demais coisas preciosas que estão aqui. Então eu vou deixar de parar caso vocês lerem Romanos essa semana, tudo, tá, gente? Tudo. E domingo eu vou pregar sobre Romanos. Mas eu gostaria de aproveitar esse tempo para a gente ter um momento aqui, de alguns minutos, para a gente compartilhar um pouco sobre hoje. Eu quero dizer o que mais afetou meu coração hoje, e eu quero ouvir de vocês também. Vamos fazer um momento mais descontraído, interativo aqui. Interativo. A ideia é a gente construir esse entendimento coletivo, sabe? Que às vezes vem muita informação e pouco discernimento. E às vezes a gente compartilhar alguma coisa que, olha, isso falou comigo, ou aquela música, quando eu cantei, veio essa imagem, veio essa visão, veio essa oração, entendeu isso? Vamos fazer isso uns minutinhos? Não precisa ter vergonha, é coisa da minha cabeça. Não, compartilhe. Eu posso começar? Posso começar? Já falei muito, mas vou começar e não falo mais hoje, beleza? Amém? Já tomou o microfone, né? Eu estava toda animada aqui, deixa eu compartilhar. Eu já vou falar. Mas eu vou falar, é uma coisa boa também. Presta atenção. Gente, essa noite eu tive um sonho com 2 pessoas da comunidade. E assim, eu para sonhar, ainda mais agora com 2 meninos que ficam pulando em cima da gente a noite toda, para dormir já é difícil. Dormir a ponto de sonhar é mais difícil ainda. Sonhar tem que dormir, você não está dormindo. Eu não estou dormindo direito. Mas é o seguinte, eu sonhei com 2 pessoas, o Bruno e a Lídia. E eu chegava, eu nem contei pro Bruno, só contei pra Lídia. Eu chegava na porta de um lugar, era a fachada assim, era uma escola muito moderna, sabe? Uma escola de educação, uma escola mesmo. Muito moderna, a fachada era muito grande. E alguém tinha me falado assim, você já foi lá e tal? Eu falei, não fui, mas eu vou lá hoje. Aí eu chegava com muita expectativa. Mas quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque era maior do que eu imaginava. A frente, a fachada, era maior do que eu imaginava. E eu sabia que era uma escola e que a Lídia era a diretora da escola. Só que é o seguinte, aí eu chegava lá e eu ficava terrivelmente preocupado, porque eu falava assim, ela devia ter começado com a escola menor, ela é louca, o tamanho dessa escola, não, ela não vai dar, não, ela vai morrer de trabalhar. E muito preocupado, e quando eu olhava do lado tinha uma salinha, tipo assim, direção acadêmica, e o Bruno lá, cheio de livro em cima, corrigindo prova, e o sentimento era que Deus estava aproximando as vocações, né? O serviço vocacional dos 2, e que era um lugar que materializava essa união deles em Deus, né, para serviço a uma cidade. Então, compartilhando aí para vocês orarem e abençoarem os irmãos aí. Bom, agora Aí, ó, já viu? Aproveitando o que tá falando do Bruno, né? Na hora do louvor eu tava orando ali, aí eu me afastei para orar e tal, para interceder, e comecei a interceder sobre as 3 famílias, né? O Ana e Luiz, David e Rebeca, Bruno e Lídia. Veio no meu coração de orar por eles, né? Às vezes a gente esquece de orar pelas pessoas que de alguma forma são referências na comunidade e tal. E aí eu vi o Bruno assim e tal, e aí eu lembrei eu conheço o Bruno há muitos anos, acho que a maioria sabe disso, né? A gente se batizou no mesmo dia, a gente converteu juntos. E eu lembro que quando o Bruno começou a caminhar com o David, algumas pessoas que a gente tem amizade assim comum, que a gente conhece, né?
algumas pessoas contestaram o Bruno. E quando o Bruno começou a estudar muito e transparecer que ele era uma pessoa interessada por vida intelectual, eu ouvi já críticas muito a ele, assim, sabe? Até compartilhei algumas coisas com ele, como se ele estivesse viajando na maionese, sabe? Como se ele tivesse... Para ser cristão não precisa disso, você precisa de ser só espiritual e só orar, mas você não precisa de estudar, e que isso aí pode fazer com que ele se desvie do caminho. Eu já ouvi pessoas criticando o Bruno. E recentemente eu ouvi alguma crítica assim sobre o Bruno, e aí quando eu estava orando por ele ali, essas críticas que eu sei que são infundadas, elas começaram a me incomodar. E aí eu fui orar por ele e abracei ele ali e comecei a chorar, porque dizendo assim, para ele permanecer, para ele continuar, eu só conseguia dizer isso, para ele continuar, porque ele é um homem de Deus e esse chamado dele é um chamado especial. E o David já falou isso aqui, o fato dele ensinar muito, isso coloca ele numa posição difícil, porque quando você fica ensinando, as pessoas vão te cobrar. Ué, mas você não ensina isso? Então a minha oração para ele, para a Lídia, para a família, é que eles continuem, porque se eles estão tomando pedrada, porque está dando fruto, né? Amém? Isso não está na Bíblia, como gente, é só frase de efeito. Essa aqui é a minha gatinha. Pode ficar. Muito precioso isso, coisas que a gente tem gerado há anos e anos e anos, essa área educacional aqui, tanto que a escolinha não, gente, Pom Kids, quem tem filhos aí, não sei se vocês repararam como está diferente, né? Como o nível subiu, mesmo tendo poucas pessoas, mas pessoas que estão com o coração assim, vamos fazer o melhor. Hoje as crianças estão lá plantando com terra e tudo, aprendendo sobre semeadura, enfim, muito bom. O que eu ia compartilhar com vocês é que hoje, na hora do louvor e na hora que, acho que o David que falou sobre corpo, foi você que falou sobre corpo? Foi você, né? Porque eu estava com o título rodando aqui. Ser parte. Eu comecei algo que eu, essa semana, estava pensando, que eu ia até falar um pouco, sobre a quantidade de pessoas desigrejadas que nós temos hoje. Igreja, né? Igreja de Cristo, mas que não congrega. Corpo de Cristo, mas que está, né? Enfim, quantidade de pessoas. Ou que estão, mas que não estão também. E eu comecei a pensar, quem seria a Rebeca hoje, na Pão da Vida, se eu não fosse casada com o David, né? Quem seria a Rebeca? E aí eu falei assim, eu pensei, eu acho que eu seria a Rebeca normal, porque antes de eu conhecer o David, eu servia uma comunidade já há anos e anos e anos. E por que eu servia assim? E eu pensei, porque eu amo Jesus e eu acredito na igreja, eu acredito que nós somos um corpo que se movimenta. Então eu nunca consegui apenas ir à igreja, sair e voltar, não, eu tenho que estar ali em linha de frente. E a pergunta que eu queria deixar no coração de vocês é, quem é você na Pão da Vida e por que você é quem você é hoje aqui dentro? E a resposta que eu tive, eu não sou a Rebeca porque eu sou esposa do David. Se eu não fosse esposa dele e estivesse aqui como membro, eu gostaria de estar aqui pregando, eu gostaria de estar servindo da forma que eu sirvo, né? Então, isso tocou muito no meu coração, essa intencionalidade, porque as crianças, né? Essa intencionalidade, porque eu creio que hoje nós estamos num momento de avanço. A música é um sinal disso. O que tem acontecido é um sinal disso também. Olha aqui, vem cá. A mamãe falando. Olha lá. Olha lá, mamãe. E é muito importante que, como corpo, a gente entenda, né? Se eu tenho essa mão, nós, Igreja Pão da Vida, vamos supor que a gente é essa mão, né? Se um dedinho não entender isso, dá sobrecarga, a médica ele vai conseguir explicar melhor. Aí dá bizil na mão toda, né? Se um dedinho seu dá sobrecarga, você fica demais ali, dá bizil na mão inteira. Então eu tive esse sentimento forte de me perguntar, quem sou eu hoje na Pão da Vida e por que eu sou quem eu sou? Né? E eu queria deixar esse questionamento para você também. E a minha resposta é, eu não sou o que sou por causa do Deus, por causa de ninguém, por causa dessa casa.
Primeiro porque eu amo Jesus e eu acredito na igreja e eu amo ser corpo, eu amo me movimentar, porque eu tenho uma expectativa viva no meu coração de que ele está vindo de verdade. Amém. E eu quero estar em linha de frente quando ele voltar. Sabe aquela Senhor dos Anéis, o Aragorn que está em linha de frente? Eu quero estar ali em linha de frente quando ele voltar. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser compartilhar algo a respeito, era isso que... Próximo, por favor. Deixa o microfone. Sai vazado. Sai vazado. Você não vai falar, não? Você não vai falar, não? Você tá se coçando? Gente, eu vou falar porque tem quantas? 2 semanas que eu não venho, né? E isso pra mim é muito difícil. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei feliz, né? É o meu negócio. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de comunhão. E enquanto o Davi falava de manhã, a minha sensação era que deixa eu esquecer que eu tô aqui no meio de todo mundo que eu tava com muita saudade pra estar com o pai, né? E às vezes eu até tava procurando o Paulo como uma referência assim, aí eu até perguntei, onde você tava? Que eu não tava te vendo. Mas e aí o Espírito falou, se você ficar preocupado com as pessoas, você perde o que está acontecendo aqui, que eu vou colocar no seu coração. E aí eu me liberei um pouco mais assim, em tocar e estar aqui. E uma das coisas, depois no segundo momento, que eu comecei a refletir é que, em relação à música, o que ele compartilhou é muito sério. Porque não existe uma eficácia de alguém lançar uma música, alguma coisa, que não seja por autoridade da igreja. Eu fiquei refletindo, vamos refletir sobre o Diante do Trono. Da onde surgiu o Diante do Trono, né? De uma comunidade que entendeu algo para aquele tempo e destruiu, né? Fez muita coisa. Então, assim, eu acho que a gente não tem a noção da nossa influência, ou da nossa autoridade, ou do nosso poder, ainda enquanto nosso serviço para uma cidade, nosso serviço para uma nação e tal. E depois, quando a Adélia estava falando, eu falei assim, meu Jesus, tudo começou antes da Adélia nascer, Deus já sabia o que ia. Mas os instrumentos que ele foi usando, as formas, a metodologia dele, de fazendo ela acreditar ao longo da vida dela naquilo que ele estava fazendo por ela, também foi por meio da igreja. Também foi por meio da comunhão. Também foi por meio do outro acreditar. Então, assim, é muito legítimo. A igreja, ela legitima muitas coisas, né? E eu fiquei pensando isso tudo durante cada acontecimento da comunidade hoje, no culto hoje, e também no meu papel em relação a isso. E aí, já dando um feedback para vocês, fiz uma viagem de 2 semanas, quando vocês oraram por mim e enviaram, foi bom, foi mais leve. Vi muita coisa boa, vi muita heresia, vi tudo que vocês imaginarem, eu vi nessa viagem, mas o que mais me importou foi que Deus estava lá e eu sabia que vocês também, né, recebi mensagens, como que você está aí e tal, e isso também não tem preço. Então, obrigado pelas orações, obrigado por estar comigo nesse tempo. E foi isso tudo que eu senti durante a reunião de hoje, assim. Amém. Obrigado. Obrigada. Próximo. O outro já trouxe água? Toma. Eu quero compartilhar algo que ficou no meu coração no início, né, com a abertura do David. Foi muito especial para mim, me tocou muito. Foi uma pregação, né? E algo que marca muito, que me marcou muito, foi quando ele falou, né, sobre a dificuldade da subida e a dificuldade maior ainda de permanecer. E quando a Rebeca agora fala, né, sobre os desigrejados, sobre o nosso agir, né, o nosso servir na igreja,
eu vejo que isso às vezes gera um peso muito grande nas pessoas, talvez essa subida, essa dificuldade, e muitos desistem. E há uns dias atrás a Ana Cláudia fez uma postagem no Instagram dela que dizia assim: quando cansar, aprenda a descansar, não a desistir. E ao ouvir, né, o David falando hoje sobre a dificuldade da subida, isso ficou muito forte no meu coração, sabe? Quantas vezes a gente desiste de algo porque a gente não aprende a descansar ou a renovar as nossas forças aonde a gente precisa renovar, que é nele, né? Amém. Então, o meu convite hoje, né, e o que ficou no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês, é que a gente aprenda a renovar as nossas forças aonde a gente tem que buscar forças. Às vezes a gente tenta buscar forças em lugares que não vai trazer força pra gente, em lugares que falsamente, né, vão trazer forças, ou às vezes a gente simplesmente desiste e para. E quando a gente para, a tendência das coisas é só piorarem, até no momento que a gente já não é nem mais capaz de ouvir a voz dele. E aí eu queria ler um trecho, né, de Isaías 40, a partir do versículo 28, diz assim: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Então que seja assim, sempre que a gente estiver cansado, se sentindo fraco, que a gente não desista, que a gente não pare, mas que a gente renove as forças nele e continue a seguir por ele, porque tudo que a gente faz é para ele. Amém. Glória a Deus. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre a música, né? Porque quando a gente estava compartilhando aí um tempo específico de que Deus compartilha mensagens, orações. E... já recebi uma dela também de ontem. Escreveu uma também. Eu acho que o jeito dele, ele é intenso, né? Mas eu falei, oh Deus, dá um pouquinho só dessa... Vamos exercitar. Eu vou exercitar, né? A gente tem que exercitar na fonte de palavras, né? A imensidão que é a palavra de música, de canções, né? E eu estava lá em casa, é um desafio fazer um devocional. Por que será? Mas quando a minha mãe está com a gente, aí eu consigo administrar melhor. Teve uma manhã que eu falei, eu vou parar um pouquinho para eu poder ler um salmo, alguma coisa, exercitar essa questão. Eu falei, Deus está conseguindo? Por que eu não posso também? Vai que Deus quer falar só com ele, né? Mas eu fui com essa intenção de ouvir de Deus algo, né? Não para que isso virasse uma música, mas talvez uma oração para o tempo que eu estava vivendo e tudo mais. E Deus compartilhou comigo palavras do Senhor, né? O meu coração que foi o meu coração de encontro. Salmo 39, o salmista vai dizer, eu vou ler só o versículo, né? O versículo 4. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que os meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Aí quando eu li isso, eu pensei, falei, nossa, o que eu vou gastar minha vida, né? Será que eu preciso fazer uma aula de canto? Para melhorar? Porque o que eu quero fazer a vida inteira tem a ver com a música. Mas o que vai lapidar uma voz é a pureza de um coração. Então, eu falei, Deus, me ajuda a limpar o coração, as minhas mãos, para que eu me torne uma voz, para que eu gaste a minha vida, porque a vida já é passageira. Então, no que eu vou gastar? O que eu vou me esforçar? O que eu vou me doar por inteiro, né? No corpo, na igreja de Cristo. Então, eu estava pensando sobre isso. Aí o Felipe me deu uma notícia do Bernoulli, de um rapaz que perdeu os 2 filhos, né? E eu fiquei muito impactada com isso. Eu falei, cara,
que será que essas duas pessoas fizeram até aqui? Né? Porque foi uma notícia de perder os 2 filhos para mim, que agora tenho 2 filhos, eu fiquei assim, gente, o que esse pai, essa mãe está sentindo? Qual que é o sentimento? E como de fato é passageiro. E para ele, para o pai e para a mãe, ter a consciência de que a vida, que existe uma vida, né, é mais tranquilo. Mas se eles não tiverem essa consciência, né, de que eles estão em um lugar, estão assim, voltando para o lugar de origem, na verdade. Né? Então eu também fui impactada por isso. E eu queria deixar esse salmo para vocês. O que nós vamos gastar todos os nossos dias? Né? Gastar os nossos esforços, nossas palavras, nosso dinheiro, nossa vida. Né? Porque tudo passa muito rápido. Né? Tá conversando, minha mãe estava falando durante o trajeto, estava assim, quero viver até os 98 anos, 90 anos. Aí eu falei, você acha que isso é muito? Né? Tipo assim, aliás, é muito pouco 98 anos, 100 anos é muito pouco perto da eternidade, né? Então, para nós, são um século, mas para ele é como um palmo de uma mão, como diz o salmista, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês e que a gente realmente gaste tempo nisso. E Deus me deu uma estrofe, né? Não deu uma música, assim, mas algo que veio no coração e que... Eu mandei para você? Eu escrevi. Um estrangeiro sou, viajante só de passagem. Mostra-me como é breve o meu tempo aqui, que tudo como um sopro se vai. O que mantém meu respirar é o teu olhar sobre mim, palavra que não ficará para trás, a voz que faz tudo existir. Então essa palavra veio ao meu coração, veio junto com a melodia também, e veio uma lembrança, né, do pai da Pri, como a gente conversa muito, e a gente tem vivido com ela o luto, tem vivido esse novo formato de aprender a viver sem o pai dela, tal, uma pessoa tão importante para nós, e me lembrou de Josadak. Falei, nossa gente, como... Vou mandar para a Pri, acho que vai preencher o coração dela, né, saber que o tempo realmente é breve, para todos nós, e a gente precisa aproveitar isso da melhor forma possível, né? Amém? Não desejar mais essa vida que a outra, né? Tem que desejar mais a outra. Muito bom. Pegar sempre. Gente, o que eu queria trazer é uma impressão que já tem alguns meses assim que a gente nas nossas quintas-feiras, né? A gente tem a nossa reunião do presbitério, nosso devocional, e após a pandemia a gente percebeu que não só no sentido pessoal, mas a gente percebeu que o funcionamento da igreja está diferente. E parte disso, é óbvio, tem a ver com a pandemia, o afastamento, a gente começou a ficar com culto online e perdendo essa proximidade. E esse ano a gente vem reconstruindo isso. E só que a gente começa a lembrar dos nossos tempos lá na Diana, no nosso espaço, e me veio uma coisa assim, eu me lembrei que lá era um templo, oficialmente falando, né, era um templo que funcionava uma igreja antes, a gente foi para lá. E quando a gente veio para cá, eu tenho receio da gente ter perdido porque nós nascemos numa casa, nós nascemos de uma forma muito orgânica. E na nossa cultura cristã brasileira, a gente está muito acostumado com um ambiente mais litúrgico. A gente não está acostumado a congregar numa casa, né? Sem uma placa, enfim. E a gente tenta funcionar de uma forma mais orgânica também. A gente não impõe serviço sobre as pessoas, principalmente quando a pessoa está chegando, enfim. E às vezes na nossa cabeça, como muitas de nós, né, a maioria de nós viemos de uma realidade bem institucional, esse era o termo que eu estava querendo lembrar, bem institucionalizada, bem rígida em muitos casos, a gente pode perder essa essência. Não perder a essência da organicidade da igreja, mas às vezes a gente não entender que existem demandas, existem pessoas que estão trabalhando, é necessário o engajamento de todos. Então a questão das faltas, por exemplo, a gente tem percebido uma falta maior do que a gente tinha lá. Lá o café, gente,
Era um negócio gigante, era um negócio... O louvor lá, como a gente tinha mais liberdade também, a gente teve muito problema com os vizinhos no início, ainda temos ainda. Então, às vezes, a gente fica um pouco mais recatado, a gente tenta manter o som mais baixo possível. Então, tudo isso influencia. Porém, nós somos a mesma igreja, então a gente queria lembrar isso para todos nós. Nós somos uma igreja, independente de onde a gente estiver. Se a gente um dia voltar para um tempo maior, a gente tem que tentar manter essa mesma essência de serviço, de presença. Então, assim, não vamos deixar isso perder, tá bom? Não vamos deixar isso perder só porque a gente está num ambiente diferente, às vezes um pouco limitado por causa da questão da música, mas a gente diminui um pouco a música, a gente pode aumentar um pouco as vozes. E hoje foi especial por isso também, por isso que eu quis falar isso também. Hoje foi especial por isso, porque a gente viu mais engajamento. Então isso é muito especial, não vamos deixar perder isso, tá bom? Então, gente, só os avisos finais. Então. Não, tem mais um. Tem mais gente? Tem mais? Deixa então vendo, sabe? Depois eu mando. Eu queria compartilhar aqui. Vamos carregar ela? Pega ela lá, Felipe. Vamos carregar ela. Não, gente, vai que mesmo. Aqui, ó, isso é um banco. A respeito da música, né? Você lembra, Lídia, que eu cheguei na segunda parte? Acho que na terça-feira eu compartilhei com ela o que tem David, lembra? Na música. E eu falei assim, ué, você não tá um dos David, mas você cantar música, depois, né? Você parou? E aí, vai mudar para gravar? Não tem? O que aconteceu? Por que acabou? Vai? Aí ela não tem isso para nós, né? Deixa eu responder. Quando foi? No outro foi essa semana, né? Que Deus te deu essa surpresa? Foi essa semana, né? Foi quarta-feira. Aí você estava lá tocando no teclado, quando não era dia, e falou assim, mãe, olha que a letra. E eu fiquei assim, sabe? Impressionada, assim, maravilhada. A glória de Deus, né? Pelas coisas de Deus, né? Aí depois eu fiquei pensando assim, gente, eu não comentei com Deus um dia antes, né? Quando outro dia Deus dá uma letra para ele, depois deu outra letra para a nossa família. E aí depois a gente veio no carro, ficou buscar, né? Quando eu conheci ele, falou dessa música, dessa letra. Acho que foi. Eu não sei se foi no Deus, você pôs para mim ouvir. E eu falei assim, gente, né, como que Deus assim mostra pra gente, né? E eu falei assim, eu falei, já que compõe, né? Olha, não é nada assim, isso já não é, já é coisa minha, né? Eu falei assim, Lídia, o salmo que eu estava meditando, o salmo 131 que ele diz, né? A calma em Deus, né? Aí eu falei assim, vou falar com Deus, vou passar esse salmo aqui, 131, vai fazer uma música. Fica muito lindo. E também dentro, foi toda semana. Aconteceu tudo. Aí chego aqui, né? A igreja intercedendo, orando, vendo o ministério. Isso aí. É lindo, né? Muito bom. Felipe. Foi tipo uma quarta de madrugada, outra quinta de manhã, viu, gente? São menos de 12 horas, 2 vezes. Queria compartilhar rapidinho algo. Quando a gente estava cantando hoje, né? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Eu cantei isso com uma sensação, tipo assim, cara, eu acho que a gente não entendeu ainda essa palavra, sabe? Eu acho que a gente está caminhando, mas como se fosse chegar um momento que a gente fosse, tipo assim, compreender um poder ou uma palavra que nos habilita, sabe? Isso em relação à igreja, porque eu me peguei pensando essa semana na igreja, e às vezes a gente confunde a igreja que a gente vê com o que a igreja é. Então, tipo assim, e tem a ver até com a política, né? Eu vi muita igreja, a postura política, uma parada muito agressiva e tal. Eu falei, cara, como assim? Tipo,
Eu não entendi, sabe? Eu falei, será que a igreja é isso? Tipo assim, é um palanque, é política apenas? E aí eu me lembrei da palavra que diz, a palavra do Senhor, o Senhor falando com Pedro, e aí Pedro tem uma revelação, e o Senhor fala, sobre isso, sobre essa revelação, eu vou levantar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe uma palavra, só que às vezes você olha para a igreja e acha que ela é fraca, sabe? Ou que ela está fazendo errado, ou que não está acontecendo como deveria acontecer, talvez pela experiência que você teve com a igreja, com a sua igreja, com onde você frequentava. Mas o Senhor vê a igreja de uma outra perspectiva. E quando a gente consegue enxergar a igreja como Deus enxerga, e não como os nossos olhos físicos veem, você compreende o poder que há na igreja. Que não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Então eu lembro e eu estou falando isso porque a gente estava cantando, eu falei, cara, a gente precisa entender o que a gente está cantando. E às vezes eu lembrei de algumas batalhas no exército de Israel, que às vezes eles estavam lutando uma batalha, mas eles não compreendiam o poder que eles tinham. Por exemplo, Golias está lá, atormentando todo mundo, falando, não tem homem aí não, não tem ninguém aí para brigar comigo não. E todo mundo, um povo inteiro, cara, um povo atormentado, com medo. E aí vem uma pessoa e enxerga a realidade de um outro lado. Quem que é esse incircunciso aí, que está se levantando contra o Senhor, contra o povo do Senhor? Então, uma pessoa que percebe a batalha ou a guerra de uma outra perspectiva, de uma perspectiva do alto. E ele pode contagiar todo um povo. Tem uma outra guerra que os filisteus estão lutando contra o povo de Israel e os israelitas estão com medo. E aí Jonatas, filho de Saul, ele fala assim, não é possível que nós vamos perder essa batalha, e ele vai sozinho e luta contra 20 homens, ele mais um, 2 contra 20. E aí eles vencem a guerra. E aí o povo vê e fala assim, cara, Deus entregou esse povo na nossa mão, porque 2 venceram 20. Mas eles já tinham a força para vencer, só que eles se viam num lugar menor, sabe? E a impressão que eu tenho, às vezes, a gente como igreja, a gente se vê pouco, porque não viu da perspectiva que Deus vê a igreja. E a palavra é clara, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, esse é o meu sentimento, né, enquanto eu cantava de manhã, que a gente a gente conhece muitas mazelas, a gente conhece muitos pastores que não são sérios, a gente conhece muita corrupção, mas essa não é a igreja. A igreja é de Deus, e a igreja de Deus é triunfante, ela é poderosa, né? É isso. Mais alguém? Camilo. Olha o Pedro ali, ó, tá acusando. Ana, quer falar? Gente, então, escola de política, gente.